o prospecto da renúncia e da postura de ir ao encontro da vitória que preciso, ela vai trazer alguns aspectos interessantes e que, por vezes, nos eclipsa de forma perigosa, constante. Conforme vai ser aclarado no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 10 do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que existem várias formas de acontecer o movimento caridoso, que não é apenas com algo material, mas que vai acontecer por uma palavra, um pensamento, uma ação, uma oração que faço, um conselho bonoso que dispenso, e levar ao que esteja em desesperação o meu testemunho de fé, que mostra uma saída, uma possibilidade inaudita. Para aquele que acha que não há mais tempo de investir no nobre, de amealhar, dizer que existe o trabalhador da última hora que nos remete o imorredouro do Cristo, da recompensa que será dada àquele que de coração fizer o seu melhor no tempo que tiver. Quando encontro uma criança que esteja a vagar pelo orbe, com companhia, independência de diverso mosaico e no risco de um sucumbimento, seja a uma droga, a um roubo, para que fortaleçam a esperança, o ânimo, que elas não estão abandonadas, que Deus está junto delas. Isso vai fazer uma incementação via brandura. E ao invés de ela seguir aquela trilha que tenta arrastar para a delinquência, ela vai conseguir se erguer numa dignidade e que vai dizer de uma vigilância para que eu não dê corda à energia malévola. Quando nós falamos na energia que graça sombria, ela traz uma situação que ruge, devoradora, mas que é possível, pela minha oração e pela minha vigilância, eu me manter no meu posto de serviço e garantindo a minha aptidão para aquilo que me propus. Porque se eu entro numa conversa com a sombra, isso vai me levar a uma distração importante que vai fazer o tempo passar. E essa questão de concentração é curioso
visto que há momento que eu coloco uma determinada palestra espírita para ouvir enquanto eu estou fazendo um café da manhã, e se eu não tomo cuidado, o meu pensamento, ele sai do que está sendo falado naquela palestra. Quando eu me dou por mim, eu perdi aquela parte que foi falada. Aí precisa voltar para ouvir de novo, com concentração, para assimilar o que foi falado ali, numa tentativa de estar atenta àquilo que Jesus deseja falar para mim, através daquele momento. E isso é crucial, visto que se eu dou vagar para todo o pensamento que me procura, para toda energia que quer a minha atenção, para toda situação que ocorra, eu vou sair do essencial. E aquilo que precisa que eu tenha atenção vai ficar sem o meu olhar e o aproveitamento que viria daquilo. Até mesmo as pregações do Cacau que nós postamos diariamente, mesmo as orações do Passe à Distância que estão no nosso canal, eu estou diariamente ouvindo. Quando o Cacau ele é postado, eu ouço antes daquilo ser jogado na grande rede, conforme nós fazemos, para que fique ao alcance, disponibilizado, e procuro acolher aquilo que Jesus deseja falar para mim, realizar em mim, através daquele vídeo, daquele áudio. E vira e mexe, percebo que é bom voltar em alguma palestra que está no Cacau, do acervo, ouvir algum vídeo que ficou lá atrás e que tem algo de novo que o Senhor deseja me falar através daquilo, porque o nosso aprendizado ele é constante, contínuo. E aquilo que é colocado nesses trabalhos de pregação, oração, é um trabalho da espiritualidade maior. Nós somos meros instrumentos, apesar da nossa imperfeição, vulnerabilidade e inaptidão. O Senhor realiza a obra dele porque é ele que está à frente dessa incementação. E, em sendo assim, nós precisamos educar o nosso pensamento para concentrar no que importa e para focar naquilo que vai nos ajudar, no que venhamos a trilhar. E uma outra questão que é um risco que nós temos enquanto um orbe ainda de prova e expiação, num momento transicional, mas que ainda somos espíritos com graço sombrio, é a desilusão. Nós precisamos ter muita cautela com a atitude de outrem que possa não atender a uma expectativa mínima ou a um mínimo que se imaginava daquele local vindo dada atitude, para que essa decepção, esse desânimo e desilusão não me colha do serviço que preciso realizar e me tire da minha rota. Visto que nós ainda estamos na esfera de imperfeições. Os anjos estão em outro local. Aqueles os quais não há mais sombra contra a qual lutar e em cima da qual colocar a palavra derradeira da vontade e submeter aquilo para que a luz permaneça tochosa, vai dizer de entidades angélicas que estão numa outra dimensão, inabordável para nós, cujo atributo não nos é vazado, está defeso. Nós aqui, enquanto humanidade terráquea, estamos a braço com as nossas imperfeições. Qual espírito inferior que somos, como eu mesma.
e que precisa receber da nossa parte uma cautela e um cuidado para que aquilo que eu veja de comportamento não me desestimule no empenho que preciso ter para vencer a mim mesma. E aqui entra a questão do risco da fascinação, da mistificação. Eu estava na casa de uma senhora que estava ouvindo barulho ali no ambiente que ela morava. E cheiro de charuto que o antigo morador tinha ali e usava contumazmente. E algo que nós conversávamos ali é que o espírito inferior, ele está cotovelando conosco nesse mesmo ambiente, qual nós mesmos o somos. E que, diante da colocativa dela de mudar de casa para tentar sair dessa situação, nós explicávamos para ela que isso não resolveria, porque aonde ela for, o espírito de uma condição sombria que possa estar tentando assustá-la ou que está preso àquele ambiente por um apego, pelo desejo de se demorar olhando para uma casa que teve, um carro que usou, uma roupa que gostava, pelo gosto que tem de fazer isso, devido à sua paixão, ainda numa condição malsã. Isso diz de algo que pulula e pipoca, orbe afora, e para onde eu vou, vai acontecer. O que precisa é mudar a minha chave sintônica de conexão, que passa por afinidade. E nós conversávamos com ela a urgência de fazer o Evangelho no Lar diariamente, que é o mais poderoso antídoto que nós temos. É a leitura diária do Evangelho, segundo o Espiritismo. Coloca um copo de água fluidificar, lê um trecho, inclusive no livreto do Evangelho segundo o Espiritismo, no início já vem um roteiro para o Evangelho lá. Se não vier no início, estará no derradeiro dele o roteiro que esse livreto traz para fazer esse Evangelho no Lar diário. E é feito um comentário sobre aquele trecho supralido e uma oração pedindo assistência dos benfeitores e o amparo. Coloca essa aguinha no filtro ou deixa num copo dessa água para ir pondo um pouco em cada água que for pega. Pode colocar na pia um pouco dessa água que vai chegar na encanação, que vai nos dando esse fluidificação, esse bolhão preparado pelo benfeitor para atender aquilo que precisamos e vai nos desobsedando. Porque nós somos ainda a nossa condição de espíritos que vivem obsessões de diverso grau, matiz, e que precisamos, por um esforço, de ficar numa vibração elevada e lidando com a presença do espírito sofredor e procurando ajudá-lo. Que o próprio Evangelho no Lar leva
esse auxílio para aqueles, tantos quantos ali estejam conosco, encarnado e desencarnado. Por esse motivo, fica claro para nós esse patente de riscos de mistificação, de subjugação, de fascinação, que se torna inabordável devido à gravidade desse estado no qual podemos chegar. E, em sendo assim, nesse cuidado com a minha casa mental, eu vou me prevenindo de uma ilusão, que é quando eu já estou sob uma ação insidiosa, que raiou o controle da minha palavra, do meu pensamento, da minha ação, e possa não perceber. E existe inclusive uma oração que Kardec traz, que vai dizer do cuidado que precisamos ter para que a presunção de me julgar resguardada do espírito sombrio caia por terra, porque eu não estou nesse bolhão. Eu estou sujeita a ser interferida por esse espírito e preciso desenvolver para lidar com isso. Se eu usar a arma que ele usa, acontece uma infiltração, que é o ressentimento, vingança. Caso eu use o espadachim da caridade, perdão, eu vou conseguir ter uma ascendência moral para que isso não venha infiltrar em mim, com o seu consequente. E vai dizer da arrogância que possa me induzir, me levar a errar sobre o valor do que eu estou fazendo e sendo. Então mostra que é um risco que nós corremos. E o cuidado que precisa acontecer quando Alcione desejou vir para a Terra, ela, um espírito que estava já em outro sistema, o de Sírios, que não é o sistema solar, colocou o seu pedido para o seu maior e ele explicara para ela que voltar ao planeta terráqueo era extremamente arriscado. Isso foi falado por um espírito top, numa condição inabordável para nós, já de pureza, de elevação, cuja morada estava em outro sistema que não solar, inclusive com o correlato do trabalho que ela realizava na área da música, que não é vazado como acontecia, pela nossa insuficiência de meio captacional. E foi colocado do risco dela voltar para cá, num corpo de carne, pela fragilidade que isso traz, porque ela voltaria a conviver com afetos e desafetos do pregresso dela, e aqueles os quais ela amava poderiam criar problemas para a trajetória dela. E ela estava do lado deles tentando ajudá-los. Isso poderia significar um arrastamento e queda para ela. E ela valorosamente seguiu o caminho que havia se proposto, mas terminou em inanição e em mutilamento de todo o jaez, via inanição, num calabouço escuro, pela própria alma gêmea, o qual havia emulado à sua volta como
motivo principal. Deixou algo para esses de testemunho, de aquebrantamento, mas não conseguiu o seu intento em relação a eles de uma mudança significativa conforme para Eliara. E mostra como é arriscado a fragilidade que estar preso a um organismo nos traz desde quando bebê, em que necessidades diversas me coloca no risco de uma carência, de uma dor, de um ferimento. Em que o instinto mesmo de preservação pode me levar a ter determinadas atitudes incompatíveis com uma elevação moral. Ali, enquanto um bebê, existe a dependência completa de alguém para cuidar, dar alimento, diferentemente de um jacaré que, quando ele nasce, já tem dente, já consegue nadar e buscar seu alimento. E isso é uma via de regra para os outros seres que coabitam conosco esse orbe, mas para o humano, a dependência foge desse padrão enquanto nasce, em que precisa de alguém 24 horas para atender a necessidade de alimento, sono, higiene desse serzinho. E já vai trazer como que a solidariedade e o auxílio recíproco é algo que é colocado para nós como uma imposição ingente desde o início. Mas estar preso esse organismo ali é uma ligação com a mãe e com as disrupturas vibracionais que ela possa trazer desde o útero. Isso me acompanha. Vou experimentar a privação de toda a ordem, que me acompanhará. Por isso que, conforme Chico dissera, que se eu não tiver conseguindo ser instrumento do bem naquilo que faço, antes um acidente violento me recolha, mas que eu seja livrada de mim mesma, que eu seja protegida de mim mesma. Porque a maior fera que temo é aquela que trago dentro de mim, que precisa da minha doma. Por isso o risco de inverter aquilo que realmente esteja fazendo. E a importância de pedir que os nossos mentores estejam em contato conosco, que nos critiquem, nos alertem e nos dê humildade para aceitar com reconhecimento e gratidão essa orientação, venha de onde esse mentor usar para falar conosco. E que se formos tentados a cometer abuso, a prejudicar outrem com aquilo que foi emprestado a nós, a cair no envaidecimento, antes ela ser retirada e ser interrompido aquele processo, inclusive existe situação de interrupção da trajetória de alguém por um acidente violento, uma situação irrupta, imprevista, que significou misericórdia de Deus na vida desse indivíduo por aquilo que ele estava fazendo até ali ou viria a fazer e por perder o que de bom já havia construído, ou pelo caminho que ele tivesse empedernido, pelo acúmulo de débito. Então, misericordiosamente o retira naquele momento do organismo
terráqueo. Daí, antes ser retirado de mim aquele dom, do que eu o desviar e degenerar, desvirtuar do objetivo providencial, crístico, que seria beneficiar outrem e avançar moralmente, burilar minha vibração. E em sendo assim, quando acontece alguma situação que você perceba que foi complicado e obscuro, evite falar mal de quem quer que seja. Não tenha na sua boca uma palavra malsã para quem quer que seja, porque isso só vai fazer você se conectar com energia inferior. Daí, em meio à situação que for, que possamos nos autoanalisar quando perceber que algo está duvidoso, com base em nós mesmos. Isso vai permitir que energia boa entre e seja levada através de nós e afaste a energia ruim, inclusive naquilo que esteja realizando. Acontece esse mesmo movimento. E é essa energia bem-sã que vai estar no prélio e como base da nossa conduta. Por isso que seja uma instituição, uma situação privada, vamos orar por aquela situação, pelos envolvidos. Naturalmente que existem determinados comentários que vão acontecer, mas com o fim de auxiliar, de despertar um maior número de consciências para dada situação. Mas, quando é para uma situação privada nossa, de autoanálise, evitemos, e mesmo na interação daquilo que trazemos a fluxo pela nossa palavra, acusar pela acusação, falar mal de quem quer que seja. Vamos valorizar o positivo. E com isso nós seremos amparados para fazer os ajustes que precisemos e conseguirmos usar aquilo que nos foi emprestado para algo edificante. E diz dessa urgência de procurar nesse esforço máximo esse lugar. Por isso que vai dizer de uma vitória que vai acontecendo sobre nós mesmos e que, conforme relatado no Livro dos Espíritos, tópico 917, qual o meio de destruir o egoísmo e o ensimesmamento, vai dizer que precisa ter olhar sobre aquilo que leva à instalação disso. E num dado momento do texto, o recorte traz que o egoísmo, esse ego inflado, ele está erigido sobre uma importância demasiada que eu dou para mim mesma, para minha personalidade, para o que eu me imagine ser,
E o Espiritismo, quando compreendido e vivido, que tem a ver com esse pão instrucional que precisa pipocar orbe afora, vai mostrar de tão alto a situação da nossa sorte, destino, que esse personalismo e essa importância inchada, avermelhada que eu dou para mim mesmo, vai desaparecer, ou pelo menos enfraquecer bastante perante esse cosmo e a destinação que percebo que acontece na nossa direção. Quando essa importância, esse insuflo, ele é quebrado, e pelo menos é possível ver como realmente é minha vulnerabilidade, minha pequenez, vai necessariamente atrelar a um combate e a uma dirimição do personalismo, do egoísmo. E aqui entra a ingência do sentimento de gratidão, que vai nos auxiliar a fortalecer nossa memória bonosa, nos ajuda a conhecermos a nós mesmos melhor e o ingente de não esperar que alguém faça para que eu vá na marcha da sublimação do sacrifício. E isso tem a ver com a inércia, que é outra dificuldade que trazemos, porque nela nós tendemos a esperar alguém fazer para então nos arriscarmos naquele trajeto de boa vontade. Mas eu preciso quebrar isso e sair da defensiva, onde mesmo que perceba que impera um pensar em si mesmo e dane-se o resto, eu vou com a renúncia e a caridade em ação, como uma atitude original, de moto próprio, que me faz fazer um movimento que acredito e que, pelo meu desejo de que o nobre vença, vai fazendo essa paixão na vontade bonosa acontecer na direção do prego.